Olá pessoal, aqui é o Newton da CPA. Bom, nós estamos fazendo aquela série de vídeos para falar do projeto do governo de reforma tributária. Alguns dias atrás, o ministro da Economia e também o secretário da Receita falaram que até o final de novembro o governo estaria divulgando a história completa da sua reforma tributária. Inclusive, na época ele falou em 4 fases e explicou direitinho tudo isso aí. Só que essa promessa não foi cumprida, né? Nós estamos gravando aqui numa segunda-feira, dia 2 de dezembro, mês de novembro acabou e até agora não saiu nada, né? Nós temos esperança de que pelo menos até a final dessa semana, ou mais tardar no final do ano, a gente tenha conhecimento disso tudo. Muito bem. Bom, como nós havíamos anunciado aqui, o secretário falou, né? Nós temos 4 fases da reforma tributária do governo. Já falamos das 3 anteriores e agora vamos falar da 4ª fase, que é a desoneração da folha de salários. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, sou aqui da CPA. Bom, a fase 4 do projeto da reforma tributária do governo federal prevê a desoneração do custo da folha de salários das empresas. O secretário da Receita Federal anunciou em entrevista recente que essa fase da proposta será implementada em meados de 2020. Muito bem, essa foi a promessa dele. Aliás, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele já falou várias vezes a respeito dessa história da desoneração da folha de salários, né? Segundo o ministro da Economia, caso essa desoneração venha a ser implementada, poderá apresentar um grande estímulo para que as empresas voltem a fazer novas contratações. Claro, vai reduzir o custo dos empregados, ajudando, portanto, a amenizar, segundo o ministro, o sério problema de desemprego que o país enfrenta atualmente, né? São quase 13 milhões. Porém, essa desoneração, ela teria o lado bom, né? Que seria a contratação pelas empresas, porque vai ficar mais barato, mas, em compensação, causará necessariamente uma queda na arrecadação. Se você desonera a folha, haverá menos arrecadação federal. Ora, então, o governo tem que, até por força da lei de responsabilidade fiscal, se ele desonera alguma coisa, tem que haver alguma coisa no lugar, né? Muito bem, o que nós vamos discutir um pouco é a possibilidade de se encontrar uma receita diferente. Só que vamos ver um detalhamento a respeito dos pontos que poderiam ser desonerados. Bom, uma das tentativas de criar novas fontes de renda em substituição à atual fracassou recentemente, com a demissão do secretário da Receita Federal, Marco Cintra, que estava encarregado de restituir à CPMF uma contribuição sobre a movimentação financeira. Com o fracasso dessa fórmula, a ideia praticamente foi rejeitada pela grande maioria da sociedade, inclusive pelo presidente da República. A solução volta a ser procurada pela equipe econômica. É este caminho que o governo está procurando trilhar neste momento. Muito bem, então vamos fazer uma relação rápida de quais seriam os pontos em que a desoneração poderia ser efetivada. Quais são aqueles pontos, né? Aquela questão de substituir a receita que ela vai perder por outra está em aberto, né? A CPMF não tem mais, está se pensando em aumentar a alíquota do IVA, está se pensando em tributar outras coisas, tal. Enfim, tem que achar uma solução para substituir essa perda de arrecadação. Mas, de qualquer forma, enquanto essa solução não surge, não aparece, vamos lidar um pouquinho com os pontos que o governo está trabalhando para que se possa fazer essa desoneração. Então, a gente vai fazer um rápido panorama dessa tal desoneração, né, Júlia? Isso aí. Bom, os valores que poderão ser reduzidos ou revogados é o que a gente vai falar agora. A primeira é a contribuição para o INSS,
a contribuição previdenciária, que representa 20% do valor da folha de pagamento. Bom, sem dúvida nenhuma, quer dizer, o custo maior de manter empregado, sem dúvida nenhuma, é a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária atualmente é de 20% sobre o valor da folha de salário. Tem limites, etc., mas é 20% disso. Ora, então, se o governo, a lei, vier a desonerar essa contribuição, é claro que a manutenção do empregado fica bem mais barata, porque não tem essa contribuição, né? Esse talvez um dos pontos que certamente estará nessa tentativa de desoneração. Mas tem mais coisa ainda, né, Júlia? Bom, o risco de acidente de trabalho é a nova denominação para o seguro acidente do trabalho. É uma contribuição previdenciária que é paga pelo empregador para cobrir os custos da previdência com trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, cuja alíquota pode ser de 1%, 2% ou 3% da folha, dependendo do risco. Muito bem, então, conforme a atividade que a empresa desenvolve, né, pode ser uma mina, pode ser uma cirurgia, pode ser um supermercado, uma prestadora de serviço. Então, dependendo da atividade que é exercida pela pessoa jurídica, o risco de sofrer algum acidente, alguma coisa, doença, pode ser maior ou menor. Ora, então o RAT, né, que é risco de acidente de trabalho, que é o antigo seguro de acidente de trabalho, ele tem que ser pago pela empresa e aí os percentuais dependem do risco. Quanto maior o risco, maior o percentual. O percentual menor é de 1%, depois vem 2% e depois vem 3%. Esse talvez seja um dos campos em que deverá haver alguma alteração. Fala-se que poderia haver uma redução dos percentuais, enfim, alguma coisa para diminuir o custo da folha de salários. Muito bem, mas tem um outro gasto que é bastante significativo também. Terceiro é a contribuição para terceiros, que é uma contribuição que beneficia várias entidades, tais como o SESI, o SENAI, o SENAC, entre outros. Exatamente. Então, no sistema, famoso sistema S, né, nós temos várias contribuições que são arrecadadas, pagas pelas empresas, né, na folha de salários, e esses valores arrecadados depois eles são distribuídos de acordo com a atividade nas entidades chamadas terceiros, que é o SESI da indústria, o SENAC do comércio, e assim por diante, né? As várias entidades que compõem o famoso Sistema S. A ideia, inclusive isso tem sido repetido bastante vezes também pelo ministro da Economia, que a intenção dele, se não acabar com essa contribuição, pelo menos reduzir o valor dessa contribuição obrigatória que quem tem a folha de salários é obrigado a pagar, né? Então, esse seria, digamos aí, o terceiro ponto, né? A terceira área em que haveria a tal desoneração, seja revogando tudo, ou seja, reduzindo, pelo menos, os percentuais. Muito bem, mas tem mais alguma coisa aí, né, Júlia? Isso. O último ponto é a diminuição do FGTS. No projeto Verde e Amarelo, que foi uma medida provisória recentemente adotada, o governo propôs a redução da contribuição para o FGTS. Solução essa que, no entendimento de alguns técnicos, também poderia ser adotada nessa desoneração. Esse é um ponto bastante complexo, bastante polêmico, inclusive tem dado muito problema porque foi baixada uma medida provisória que está rodando lá no Congresso Nacional. E tem muita gente contrária a isso, né? Inclusive o presidente do Senado, né, que é o Davi Alcolumbre, ele já falou que tem uma parte da medida provisória que ele não vai aceitar, ele vai devolver para o Poder Executivo, enfim. Tem um problema, uma polêmica muito grande. Um dos pontos que tem citado por essa, digamos, esse problema que está surgindo nessa tramitação é exatamente a questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Veja bem, a ideia do governo é, também para combater o desemprego, ele criar a tal carteira verde-amarelo, né? Verde-amarelo. Essa carteira de trabalho,
né, quem fosse admitido dentro desse esquema teria um custo menor para as empresas, né? A empresa custaria menor para a empresa admitir esses empregados. Claro que tem outras restrições e tal, mas uma delas que está criando esse grande problema aí também é a história do Fundo da Garantia do Tempo de Serviço. Veja bem, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito constitucional. Está lá na Constituição. Ora, na medida e alguns advogados da área entendem que é uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Pétrea é pedra, né? Então, segundo esses juristas aí, o Fundo de Garantia é uma cláusula pétrea que está na Constituição e, portanto, não pode ser modificado, a menos que haja uma outra constituinte. Quer dizer, o único meio jurídico que pode se alterar uma cláusula pétrea é se nós realizarmos uma outra constituinte. Ora, nós tivemos uma constituinte em 1988, nós temos a nossa Constituição, já tem mais de 30 anos. Para se fazer uma constituinte realmente é muito complicado, muito complexo, muito demorado, né? Agora não. A intenção do governo parece, nessa história toda, é fazer por uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. Alguns senadores e deputados não entendem isso e acatam a ideia de que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma cláusula pétrea e, portanto, não pode ser mudada por uma simples PEC ou por uma lei ou um projeto. Tá? Então, esse é um problema muito complicado. Mas agora, nessa história da desoneração, já se falou nisso. Bom, já a gente vai desonerar a contribuição do INSS, normal, por lei até, o RAT, tranquilo, a contribuição para terceiro, tudo aí não tem problema. Mas quando chega no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é uma cláusula pétrea. Então, isso exigiria uma constituinte que, claro, né, o país não teria condições, pelo menos, de fazer rapidamente isso. Ora, a ideia aqui na desoneração é reduzir a contribuição. Digamos, de 8% reduzir para 2%, né? Então, alguns parlamentares entendem que isso é imexível, não pode se mexer nisso. Isso certamente vai criar um grande problema aí na ideia da desoneração. Muito bem, resumindo, então, na desoneração nós temos a contribuição do INSS, o RAT, que é o risco de acidente de trabalho, a contribuição para terceiro, SESC, SESI, SENAC e assim por diante, e essa eventual diminuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com isso, haveria desoneração, com isso haveria perda de receita, claro, né? E a contrapartida? Bom, a contrapartida o governo e os técnicos lá continuam procurando, já que a CPMF bateu asas e voou. Muito bem, Juliana. Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar vendo mais sobre a reforma tributária do governo federal. E, antes de terminar, gostaria de lembrar para vocês, o site da CPA é netcpa.com.br. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e até a próxima. Exatamente. No próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse IVA dual, que a gente, qual é o problema, né? Quem está querendo fazer a reforma tributária é o governo federal. O governo federal tem lá os seus tributos e ele pretende fazer isso aí. Os estados e municípios também têm lá seus impostos, estados o ICMS, que é super complicado, e o ISS também. Então, a ideia do governo federal tá bom. Se os estados e municípios não querem, vamos fazer o nosso IVA federal, incluindo somente os tributos federais. Só que, claro, os estados e municípios não podem ficar de fora. Em algum momento haveria um acasalamento desses dois, que seria o tal IVA dual. Aliás, é interessante lembrar que esse fenômeno já aconteceu na Previdência, né? Você se lembra, na discussão da reforma da Previdência, no meio do caminho estavam incluídos estados e municípios, saíram. A Previdência foi aprovada sem estados e municípios. Agora tem uma PEC paralela que está rodando lá para tentar trazer para a reforma da Previdência os empregados dos estados e dos municípios. Tem uma complicação política. Então, o que me parece é que desse IVA dual aí
pode talvez acontecer o mesmo fenômeno. Ok, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!